Convidamos aos nossos irmãos para, nesse momento, prestarmos um culto ao Senhor. Somente Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Convido os irmãos a se colocar em pé para nós estarmos orando. Nós estaremos orando ao Senhor, pedindo a Ele as suas ricas bênçãos e misericórdias, para que o nome dEle possa todos os dias ser glorificado. Santíssimo Deus, eterno Pai, nesse momento, Deus, a Igreja do Senhor se reúne, Deus, num só propósito de adorar, de louvar e de bendizer ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Rei da Igreja, do corpo de Cristo, ó Deus. Que o Teu nome seja glorificado nesta noite, Pai. E tudo que venhamos a fazer aqui, ó Deus, o Senhor se sinta honrado. E que o Senhor use os meios para falar com a Tua Igreja. Te pedimos assim, no nome bendito de Jesus. Amém. Convido os irmãos ainda para abrirem suas Bíblias no livro de Lucas. Lucas 14. Estaremos lendo do versículo 7 até o versículo 14. Ao reparar como os convidados escolhiam os primeiros assentos, Jesus contou-lhes certa parábola. Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja o convidado outro mais digno do que tu. E vindo àquele que te convidou a ele, e diga: conceda-te a este o lugar, e então envergonhado ficarás, tenhas de ocupar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai-te assenta no último lugar, para que quando vier o anfitrião e te diga: amigo, venha, senta-se para cá, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar, ele será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, ele será exaltado. Disse também aos que tinham convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isto retribuído. Mas, quando deres um banquete e convidar os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, e serás bem-aventurado, pois esses não têm com o que retribuir, mas serás recompensado na ressurreição dos justos. Que o Senhor possa ser honrado. Os irmãos podem sentar. Nesse momento nós teremos período de louvor. Louvemos ao Senhor.
Senhor, que se renova cada manhã. Como não adorar a um Deus assim?
Imagino que vocês possam estar pensando o que está acontecendo. Eu me preparei, coloquei essas vestes brancas, sem manchas e nenhuma ruga, para esperar o meu amado. Confesso que estou muito nervosa, mas muito feliz também. Passaram-se 1 hora. Olha, gente, que ridículo. Uma noiva. Nos dias de hoje, uma noiva. Para, noiva. Vem comigo. Vamos curtir o mundo. Vou te mostrar os prazeres da vida. Vem comigo. Não vá. Ele vem. Tenho que esperar. Ele está chegando. Noiva, não adianta. Vem comigo. Vamos beber, encher a cara e curtir o mundo. Vamos embora, vamos. Não vá. Ele é fiel. Ele vem. Espera que ele está chegando. Já se passaram 2 horas e o noivo ainda não chegou para buscar sua noiva. Aqueles que saíram foram buscar seus prazeres mudando. Eis que venho sem demora. Guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Noiva, já chega. Vem comigo. Vambora, ele não vem, não adianta. Ele vem. Ele é fiel. É justo. Vambora, noiva. Fique. Vambora. Espere. Ele vem. Vem comigo, eu vou te mostrar os homens. Vamos lá, vamos. Não, fique. Ele vem. Aguarde. Vamos, chega. Aguarde. Vem, ele vambora. vem. Me deixe em paz, vocês duas. A igreja continua esperando o noivo, permanecendo constantemente lendo a palavra, orando e vigiando. Meu amado, por que você não vem logo? Sou motivo de zombaria. Noiva, chega. Ele não vem. Vem embora comigo, vem. Eu sei que você quer vir, vai ficar plantado. Não vai. Ele cumpre o que promete. Bora, noiva, vamos. Vem comigo. Fique. Fique. Já volto. Bora, noiva, vambora. Antes que a gente não cometa esse erro. Vamos curtir a vida. Não vá. Vem. Vem comigo. Vamos falar. Vamos falar. Curtir o mundo. Bora, noiva. Vem. Para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Eu bebi. Esses negócios que eu não posso voltar aqui porque tem criança. Eu sou idosa e eu não posso parar. Mas foi muito bom. Ai, que cansaço. Estou muito cansada. Mas não dá tempo de
esperar o noivo. O que fizeste? Estou muito cansada. Estou um pouquinho manchada, mas amanhã cedinho eu tomo banho e coloco outra roupa. E continuo esperando, tá? Enquanto isso, eu vou descansar só um pouquinho assim. Tá bom? Só um pouquinho. Ai, só um pouquinho. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também o homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois porque não sabeis a hora há de vir o vosso Senhor. Amada minha amada noiva, o que foi que você fez? Eu te disse tantas vezes que eu voltaria. Eu te dei tanta prova do meu amor por ti e você não me esperou. Olha o seu vestido, todo sujo, amassado. Pai, o meu sacrifício não valeu de nada. Ela não me esperou. Meu pai, a minha noiva dorme. Ela escolheu isso. A minha noiva dorme. A minha noiva dorme. Meu noivo? Meu noivo veio me buscar. Meu noivo veio me buscar. Ele veio me buscar, gente. Meu amado, olha, eu fiquei até agora te esperando. Ó, eu fiquei um tempão ali e eu sei que minha roupa tá um pouquinho suja, um pouquinho manchada. Mas foi aquela moça que estava ali no cantinho, ela me chamou. Eu não queria ir, eu nem estava esperando. Mas eu posso colocar as vestes, eu posso colocar tudo de novo, tá? Olha, eu entregava os dízimos, as minhas ofertas, eu evangelizava aí na rua, eu ensinava na escola bíblica dominical, eu
que uma voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremos-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça do Senhor. E disse-me: Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a amada igreja. Nós vimos aqui a encenação das bodas do Cordeiro e nessa noite nós estaremos meditando um pouco sobre esse evento que a igreja há de passar e que toda a humanidade será testemunha desse grande evento. Então eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 19. Abramos as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 19. Livro de Apocalipse, capítulo 19. Nós estaremos lendo do versículo 1 ao 10. Último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 19, do verso 1 ao 10. Diz assim a palavra de Deus: Depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de numerosa multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez clamaram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo o sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Então saiu do trono uma voz que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que os temeis, assim pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como a de uma grande multidão, como a voz de muitas aves, e como a voz de fortes trovões que dizia: Aleluia, pois já reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos, e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. Linho fino são os atos de justiça dos santos. E disse-me: Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei a seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: Olha, não faças isso. Sou conservo teu, de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém. Antes de fazermos algumas considerações a respeito do texto, eu gostaria de orar. Oremos então. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor, que é o Criador dos céus e da terra, que tudo formaste, que criou a imensidão do universo, que nos criou para o louvor da tua glória. Aqui nos encontramos
para te adorar, para bendizer o Senhor, para reconhecer a tua santidade, para dizer que o Senhor de fato é santo e que não há nenhum outro além de ti. Tua santidade vai muito mais além do que nós imaginamos. O teu poder é inigualável, a tua grandeza. Ora, quem pode se comparar ao Senhor? Ninguém pode se comparar a ti, porque só tu és Deus de verdade. E pedimos a Deus neste momento, em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor nos ajude a compreendermos neste momento o que acabamos de ler, a tua palavra. Então, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos, que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja, e assim derrame sobre a minha vida a unção do teu Santo Espírito, para que a tua palavra torne-se clara em nossos corações. Fala conosco, Senhor. Queremos entender a tua palavra e, acima de tudo, colocá-la em prática em nossas vidas. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós vimos aqui a encenação das bodas do Cordeiro, ou seja, a volta de Jesus, a festa que Jesus fará quando ele voltar e tomar para si a sua igreja. E ele vai voltar. E ele vem. Esse evento será o evento mais marcante de nossas vidas. É verdade que em nossas vidas nós temos alguns eventos que marcam a nossa história. Como, por exemplo, espiritualmente falando, o momento em que tomamos consciência e aceitamos essa tão grande salvação. Mas haverá um dia em que todos nós presenciaremos esse momento tão glorioso, esse momento tão esperado, que a igreja de Cristo Jesus espera, que é a volta de Jesus Cristo, que são as bodas do Cordeiro, que é a festa que estaremos celebrando junto com Cristo Jesus. A volta de Jesus Cristo, ela, como nós pudemos ver aqui na encenação feita, ela é exemplificada pela a ideia de um casamento. Então, logo, o noivo é Cristo Jesus e a noiva é a igreja. A saber, a igreja não é um indivíduo, mas são os indivíduos que formam a igreja. E para abrir um parênteses aqui, para nós até pensarmos sobre isso, muitas pessoas, elas falam assim: eu não preciso ir na igreja, eu não preciso fazer parte da igreja, não, em casa eu busco a Deus e não há necessidade. Mas a volta do Cordeiro será para a igreja e não para o indivíduo. É algo para nós pensarmos e analisarmos nessa noite. Muitos de nós pensamos que não precisa, olha, não é bem assim. Mas esse evento e toda essa festa é exemplificada para a igreja de Cristo Jesus. É lógico que essa igreja não é apenas a igreja batista em Brás Cubas, ela não se limita, ela vai muito mais além. É a igreja em que todos os santos se reúnem, proclamando a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vai muito mais além de uma questão de denominações, mas é a igreja que professa a fé em Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero chamar a atenção dos irmãos que esse evento é um evento que precisa estar marcado em nossos corações. É a volta de Cristo Jesus, é a nossa esperança. Em Romanos 12:12 diz a nós: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Alegrai na esperança, alegrai-vos na esperança. Que esperança é essa? São as bodas do Cordeiro. É a volta gloriosa de Cristo Jesus nas nossas vidas. Como é que está essa esperança na sua vida? Você tem tido essa esperança da volta gloriosa de Cristo Jesus?
É algo que nós precisamos manter aceso em nossos corações. Sabe por quê? Porque se nós não tivermos essa esperança, logo a nossa fé também, ela minguará. Ela ficará pequena. E certamente nos desviaremos do caminho. Nós vimos aqui a noiva encenada. E a cada momento vimos aqui o mundo, as possibilidades do mundo, querendo dizer à noiva que não havia mais motivos para esperar o noivo, que o noivo não voltaria. E nós vimos uma encenação em que a esperança ela era diminuída, e ela se tornava pequena cada vez mais. Aquela esperança ia se apagando no coração da noiva, no coração da igreja, até que a noiva se perdeu. Eu quero abrir um parênteses. A noiva não vai ficar como nós vimos a encenação. Você pode ficar. Você pode não fazer parte do corpo de Cristo, da igreja, da noiva imaculada. Mas a noiva, ela vai com Cristo. Você pode não ser identificado como a noiva. Você pode não fazer parte da noiva de Cristo. Nós precisamos ter essa esperança. Nós precisamos ter a esperança de que um dia viveremos com o nosso Senhor. Eu vi um comentário, e não me lembro bem quem fez esse comentário, mas isso marcou o meu coração. O comentário ficou, quem escreveu, quem fez, foi embora da minha mente. Mas esse comentário dizia que o cristão não deveria ter medo do inferno. Mesmo com toda a questão do seu castigo, a questão do sofrimento eterno. Mas o que deveria pesar no coração cristão é viver eternamente a ausência de Cristo Jesus. É pensar que vai viver sem Jesus na sua vida. Não vai ter aquele encontro com o noivo. Não vai poder desfrutar de Jesus Cristo na sua vida. Nós precisamos manter a nossa esperança acesa. Nós precisamos nos motivar. Nós precisamos esperar Cristo Jesus. E imaginar esse evento, que será um evento que vai marcar a tua vida e a minha vida. E a vida de quem ficar também será marcada. Será um evento que ninguém pode imaginar, ninguém pode criar. Você pode ver algum filme, você pode ver alguma história sobre isso, você pode ver até a encenação, mas nada se comparará com a volta de Cristo Jesus, com as bodas do Cordeiro, com a festa que Cristo Jesus tem preparado para a sua noiva, a igreja. Como eu mesmo disse, aqui há uma simbologia que é preciso você entender. Jesus, em vários textos, não só do Apocalipse, mas em vários outros momentos em que Cristo vai falar da sua volta, ele exemplifica a sua volta a um casamento. Não é um casamento parecido com o nosso, que nós fazemos nos dias de hoje. O nosso casamento já foi sofrendo algumas alterações, outras coisas já deixaram, não é? Mas ele é identificado como um casamento dos tempos em que o povo de Israel celebrava o seu casamento. Então, nesse casamento, precisamos entender como funcionava. O casamento era quando se identificava que haveria o casamento, os pais, tanto do noivo quanto da noiva, eles selavam um pacto, eles selavam um compromisso, e que esse compromisso seria o casamento. Não necessariamente os noivos já se casariam, mas era um pacto que era feito neste momento. E como nós vamos vendo, Cristo traz essa ideia. Por quê? Cristo, que é o noivo, ele fez um compromisso conosco. Qual é esse compromisso? O compromisso de mudar a nossa história. O compromisso de um dia habitarmos com Ele e vivermos com Ele por toda a eternidade. Ele fez um compromisso conosco
de nos dar um corpo glorificado. Isso implica em não termos mais sofrimentos, não termos essa luta que você passa para tentar não pecar, que é uma luta que muitas vezes nos leva à exaustão. Nós receberemos um corpo que não será tendendo para o pecado, mas um corpo glorificado. Um corpo que não vai sentir as dores que você sente. Quantas e quantas vezes vamos ao médico e o médico não identifica a nossa dor? Esse corpo que você vai receber não terá mais dor, não sofrerá mais desse mal. O corpo que Cristo te promete é um corpo que não vai ser tomado mais por uma tristeza que às vezes você não sabe nem identificar. Uma tristeza que começa e que vai tomando conta do seu ser e que vai inundando a tua vida e a tua alma. Esse mal você nunca mais sofrerá. Você receberá um corpo que será incorruptível. Cristo promete que não derramaremos mais nenhuma lágrima após recebermos esse corpo glorificado. Cristo promete acabar com o nosso sofrimento e a nossa tristeza. Nos promete uma morada inigualável. Diz o ditado que quem casa quer casa. Pois Cristo te promete uma mansão celestial. Uma mansão que cada vez que eu penso nisso, eu fico maravilhado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano o que Deus preparou para nós. Você, melhor do que eu mesmo, sabe que a sua mente às vezes parece que não tem limites. Que você pode imaginar situações ou condições que talvez jamais um dia se tornem realidade. Você pode imaginar uma casa que jamais foi criada e que até mesmo jamais um dia no futuro será criada. Nós temos esse poder. A nossa mente, ela é poderosa. Você pode imaginar algo formidável. Mais formidável do que isso é essa palavra que acabamos de ler, que nós não temos condições de imaginar o que Cristo preparou para nós. É difícil até de pensar num negócio desse. Porque você fala, como que eu não posso pensar? Minha mente parece que não tem fim. Mas tem fim. E esse é o acordo que Cristo faz. É o pacto que Ele faz com a sua noiva, a saber, a igreja de Cristo Jesus. Nesse casamento, o casamento de Israel, o noivo precisava dar um dote pela noiva, sabe? O dote era um valor. Tinha que ser pago algo pela noiva. Não poderia simplesmente levar a noiva assim, toma aqui, é minha, vem cá, vamos lá. Cristo Jesus, Ele usa esse exemplo. E novamente, Ele também, como noivo, Ele paga um preço. Ele morre pelos nossos pecados, para que a sua promessa de um dia habitarmos com Ele seja cumprida. Cristo morre pelos nossos pecados. Ele de fato pagou um dote muito alto pela sua noiva. Essa morte já nos traz um relacionamento com Deus, que em outrora foi apagado pelos nossos pecados. Hoje, nós temos de novo um relacionamento com o Pai, graças a esse sacrifício. Perceba que no Antigo Testamento, para você falar com Deus não era de qualquer jeito. Você tinha que ir a um sacerdote. Muitas vezes o sacerdote ia consultar a Deus e ele usava as pedrinhas, o urim, tumim. Você às vezes tinha que falar com alguém
que realmente era considerado um profeta, não adiantava você falar, não, eu vou falar com Deus, espera aí, dá um minuto para mim. Você não tinha essa comunicação. Deus é quem implantava a comunicação com quem ele entendia que deveria ter essa comunicação. Através do sacrifício de Cristo Jesus, tudo mudou. Você fecha os seus olhos, ou nem fecha, e você conecta a sua mente a Cristo Jesus, e você tem novamente acesso ao Pai. Você pode abrir o seu coração, e não é um divã de um psicólogo ou uma psicóloga que fala assim, bem, o seu horário acabou. Se você quiser, você pode gastar a sua vida inteira falando comigo, sem interromper, sem interrupções. Esse relacionamento foi restaurado. A igreja, ela já foi resgatada do império das trevas. E Cristo trouxe a sua igreja para a sua maravilhosa luz. Então nós vemos aqui que da mesma forma que o casamento de Israel tinha esses segmentos, nós vemos que essa parábola, essa ideia do casamento, é exatamente assim que ela funciona. Cristo paga um preço, e um preço alto. No casamento em Israel, havia um tempo de espera. Não era imediatamente, olha, fez o pacto, pagou o dote, então, casamento. Não era bem assim que as coisas funcionavam. Havia um tempo de espera. Agora, o tempo de espera não tinha uma regra. 1 mês, 2 meses, 1 ano, 3 anos. Não havia um prazo estipulado de tempo. Mas dentro desse tempo, exigia-se que a noiva fosse fiel ao noivo, como se já estivessem casados. Por isso que eu preciso trazer o casamento de Israel, porque nos nossos tempos nós ouvimos várias vezes que mas você está noiva e não casou, então vá lá, aproveite que ainda dá tempo, vá lá. Quantas e quantas vezes eu já ouvi uma frase dessa, não dentro da igreja, mas amigos que não fazem parte da igreja, ou colegas de trabalho, né? Talvez a palavra mais adequada seja colegas e não amigos. Mas enfim, quantas e quantas vezes? Mas no casamento em Israel, quando era selado o pacto, já era cobrada essa fidelidade. Nós precisamos nos guardar para a volta de Cristo Jesus. E o que é cobrado da sua igreja, ou seja, de nós que formamos a igreja, é a fidelidade. É a fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Nós vemos no livro de Ezequiel que fala sobre uma prostituição. E novamente é usada a ilustração da noiva. A noiva adornada, a noiva que se prostitui. E a noiva vai se prostituir com vários e vários homens. E a história é contada no livro de Ezequiel. Novamente, a noiva, ela pode se prostituir. Nós podemos ver como aconteceu aqui na encenação. Nós podemos deixar a igreja de Cristo Jesus e nos prostituirmos a outros deuses, a outras adorações que não sejam o Senhor. Nós podemos tomar caminhos em que podemos abandonar e deixar de esperar a volta de Cristo Jesus. Nós podemos corromper o nosso caráter e nos lançarmos ao pecado. O pecado é o grande vilão de toda essa história. E como nós vimos a respeito das vestes, essas manchas nas vestes que porventura poderia trazer é exatamente o pecado. E a igreja deve buscar a santificação. E a santificação é o processo pelo qual nós vamos deixando o pecado das nossas vidas. Ou nós lutamos e nos dedicamos
para nos afastarmos do pecado em nossas vidas. Mas o processo de santificação, muitas vezes o cristão tem deixado de lado, porque não é algo que você paga e tem, não é algo que você esforça um dia e você tem, é um processo que leva a sua vida toda, é um processo em que você, cada dia, ou todos os dias, você luta contra o pecado, você faz tudo que está ao seu alcance para se aproximar de Cristo Jesus, para que as suas vestes estejam limpas quando Cristo Jesus voltar, e Ele vai voltar. Nós precisamos manter-nos limpos, santos e irrepreensíveis, porque podemos naquele dia não fazer parte da noiva. Podemos não ser identificados como a noiva de Cristo. Podemos ser identificados como na parábola das 10 virgens, dizendo que não vos conheço. Quem são vocês? Ou quem é você? A minha noiva está aqui do meu lado. A minha noiva já entrou. A minha noiva está celebrando, festejando comigo. Agora, quem é você? Meus irmãos, nós precisamos lutar contra o pecado. E eu não preciso identificar o que é pecado na sua vida. O Espírito Santo de Deus já o faz. E você sabe aonde você não deve andar, para onde você não deve ir. E hoje nós precisamos pensar nisso, porque existe uma possibilidade. E pensando em proporções, e pensando em que serão poucos os que entrarão no reino dos céus, pensando em que a maioria não vai entrar no reino dos céus, a probabilidade de você ficar pensando em tudo isso, ela é muito grande, ela é forte e existente. Se nós não nos dedicarmos, nós ficaremos. Sabe, eu costumo falar muito sobre isso. Nós vivemos a ideia de que tudo dá para dar um jeitinho. Na hora H a gente dá um jeito. Você marca a consulta no horário, chega atrasado, mas você chega lá e você fala, eu já tenho uma boa desculpa. O trânsito parou, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu vou alegar esse argumento, aquele argumento. Eu vou ficar lá até que me atenda. E na maioria das vezes você e eu conseguimos o objetivo. Nós damos um jeito na situação. Mas acredite, nas bodas do Cordeiro não tem jeito. É o que é. Ou você faz parte da noiva, ou seja, da igreja, ou acabou tudo. É bem o que foi ensinado. Você vai poder gritar, você vai poder falar. E aquele dia será um misto. Porque terá muita alegria, porque a igreja está subindo, a noiva de Cristo, festejando esse advento. E quantas pessoas estarão lamentando? E a lamentação dessas pessoas será maior aquelas que passaram tão perto de poder fazer parte desse evento. E isso é para a igreja, ou para aquele que fez parte da igreja, ou para você que faz parte da igreja, mas que está pensando em dar uma escapadinha. Cuidado com tudo isso, porque o noivo vem, e os sinais da sua volta cada vez são mais claros e nítidos. E por fim, acontece o casamento. Então é celebrado o casamento, é celebrada as bodas do Cordeiro. E essa festa, no tempo de Israel, dependia do pai, dos noivos ali. Porque essa festa poderia durar até dias e dias, festejando e celebrando e se alegrando. Nós festejaremos
eternidade toda com Cristo Jesus. Será uma celebração sem fim. Será a cada momento que nós estivermos diante da presença dele, haverá motivos para nos alegrarmos e festejarmos as bodas do Cordeiro, a festa que Cristo está preparando para você. Você não pode imaginar, você não tem condições de imaginar essa festa. Diante de tudo isso que nós ouvimos, vimos, o que faremos com essa palavra, com essa verdade que foi exposta a nós nessa noite? O que faremos? Eu quero propor à igreja que faça alguma coisa, que não deixe que essa mensagem passe desapercebida, mas que possamos buscar lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Talvez você, como ensinado aqui, tenha cedido às paixões do mundo e imaginado que de fato dava tempo de voltar, dava tempo de trocar veste, dava tempo de participar desse casamento. Pode ser que dê tempo agora, se você lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Se nesse momento você de fato se arrepender dos seus maus caminhos e com uma oração reconhecer o seu pecado, reconhecer a sua falha e pedir perdão pelos seus pecados, você pode ter as suas vestes lavadas e pode fazer parte de novo da igreja, a noiva que Cristo vai buscar. Talvez você não faça parte da noiva porque não conheceu a Cristo Jesus ainda de verdade. Hoje é a oportunidade, hoje é o dia aceitável. Você pode declarar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida. E com uma oração também simples, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo que é pecador e que carece de Jesus Cristo na sua vida, e reconhecendo que só Jesus pode te salvar. Imediatamente você fará parte da igreja, do corpo de Cristo, da noiva de Cristo. Que nós façamos a escolha certa, que lutemos com toda a nossa força. Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim fará parte das bodas do Cordeiro. Fique de pé, eu quero orar pela sua vida. Oremos. Santo e eterno Deus, nós reconhecemos que o Senhor voltará, e será em breve, Senhor Jesus, e que a nossa esperança está acesa em nossos corações, esperando ansiosamente a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos neste momento te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pela nossa falta de fé. Pedimos que o Senhor venha sobre nós com o teu sangue, bendito e precioso, que foi derramado na cruz do Calvário, pelas nossas vidas. Que venha sobre nós e nos lave, e nos limpe, e nos purifique de toda e qualquer imundície. Em nome de Jesus, eu te peço que todo aquele que nesse momento, nessa noite, entendeu a palavra do Senhor e que agora quer fazer um pacto, quer fazer um compromisso, quer fazer, ó Deus, um pacto de casamento contigo, que o Senhor possa então perdoar os seus pecados, que o Senhor possa lavá-lo e limpá-lo de toda a iniquidade, que o Senhor possa dar vestes brancas a esses indivíduos, que o Senhor possa chamá-los de filhos teus, e assim, de fato, o Senhor possa ser o seu único, exclusivo
e suficiente Salvador da sua vida. E assim, a tua igreja espera ansiosamente a volta do Senhor Jesus Cristo. Maranata, o Senhor vem. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida da igreja. Deus abençoe a noiva de Cristo. E o teu casamento. A celebração do teu casamento será inigualável. Você jamais viu um casamento como o que você viverá com Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe. Não está na lista? Quem sabe, canta comigo só esse pedacinho. Integrante sou do coral celestial. Meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. E estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. Isso é só um ensaio, estaremos no céu cantando com o nosso Senhor Jesus. Vou contar uma coisa bem rapidinho. Meu filho tinha que fazer um trabalho na escola, caçula, e ele tinha que escrever a música, qual é a música da sua vida. E eu fiquei bem impressionada porque ele escolheu essa música. Então as crianças prestam muita atenção em tudo que acontece. E em casa a gente conversa muito, tantas coisas ruins acontecendo no mundo. Então quando a gente olha para frente e vê que nós não somos deste mundo, que tem algo muito melhor nos esperando, isso nos dá força, né, para caminhar. Então os irmãos têm em tua presença, sou fortalecido em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença é onde quero estar, buscando tua face.
ao bênção apostólica, mas nós sairemos aqui cantando com o curso, né? Louvando ao Senhor. Né? Vamos nos colocar em pé. Aqueles que quiserem vir à frente, fiquem à vontade. Aqueles que puderem permanecer em seus lugares da mesma forma. Nosso Deus se faz presente, sondando o seu coração. Ele quer abençoar a sua vida. Ele conhece o seu temor. Ele conhece a sua necessidade. E nesse momento Ele está aqui entre nós, na área da igreja, conhecendo a sua necessidade. Feche os seus olhos. Pai Santo, como é gostoso quando a tua igreja está em comunhão. Como é gostoso quando nós podemos sentir a tua presença, o teu amor constante, nos cercando, ó Deus, com toda sorte de bênçãos espirituais. Como é gostoso, ó Deus, como nós podemos ter comunhão com o Senhor por intermédio dos louvores, da tua palavra, por intermédio, ó Deus, do amor que nós sentimos e transmitimos aos nossos irmãos. Santo Deus, Tu conheces todas as coisas, Tu conheces as nossas limitações, as nossas fraquezas. E nesse momento, ó Deus, quero Te pedir, pela nossa família, por cada família aqui representada, ó Deus, nesta noite, nós queremos Te pedir, ó Deus, que nos ajude a exercitar, ó Deus, a nossa fé, o nosso amor, ó Deus, a nossa benignidade, a nossa temperança, no meio da nossa família. Ó Deus, porque nesse mundo tão mal, tão corrompido, com ensinamentos controversos, ó Deus, e até mesmo contrários à Tua vontade, ó Deus, ensina-nos a amar uns aos outros. Ó Deus, com relação ainda dentro da família, ensina-nos, ó Deus, a compreender, a entender, a amar os nossos filhos, ó Deus, porque a Tua palavra nos ensina que nós não devemos, ó Deus, forçar os nossos filhos e até mesmo para que eles não venham perder, ó Deus, a esperança, não venham, ó Deus, a se distanciar do Senhor, mas que nós possamos, ó Deus, aprender a amar como o Senhor nos ama. E assim, ó Deus, corrigir, alertar, ó Deus, com amor, com carinho, com temperança. Ó Deus Santo, abençoa as famílias aqui representadas. E que a fidelidade, o amor e o respeito, ó Deus, possa fazer parte das nossas vidas. Nós, como cabeça do lar, ó Deus, que nós possamos ter o nosso coração aberto, a nossa mente aberta, Senhor, sensível à Tua voz, para que assim, ó Deus, nós possamos conduzir a nossa família, a nossa esposa e os nossos filhos. Deus Santo, os nossos filhos estão sendo criados, vivendo no meio do mundo mau e corrompido, que apresenta, Senhor, várias novidades. As ilusões dessa vida, Senhor, trazem prejuízos espirituais. Ó Deus, que a cada dia o Senhor possa, em nome de Jesus, nos ajudar, Senhor, a alertar os nossos filhos para que eles não venham cair nas garras, ó Deus, dos enganos desse mundo, como a prostituição, os vícios, as baladas, que são luzes, ó Deus, que enganam, que sinalizam coisas erradas, mas que têm um fundo de morte. Meu Senhor, meu Salvador, Tua igreja reunida pede a Tua ajuda, e que nós possamos ser referenciais como servos, como a noiva de Cristo. Possamos ser referencial, ó Deus, no trabalho, que nós possamos fazer sempre o melhor, como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor, para que, ó Deus, o Teu nome seja glorificado e o povo natural, o homem natural, possa ver que existe uma diferença entre os filhos da treva e os filhos da luz. Meu Senhor, a Tua igreja está no meio desse mundo em trevas, é o candeeiro, é a luz que resplandece entre as trevas, apresentando Jesus como Salvador, como Senhor.
Ó meu Pai, ajuda-nos em meio a tantas dificuldades, crises que nós presenciamos a cada dia. Nos ajude, ó Deus, porque sem Ti nada somos, nada podemos. E que no decurso, Senhor, dessa semana, o Senhor possa nos orientar, o Senhor possa, ó Deus, nos ajudar. Ó Deus, temos as nossas fraquezas na carne, a enfermidade, e apresentamos, ó Deus, a Ti as nossas fraquezas. Ó Deus, que em meio às nossas fraquezas, às nossas enfermidades, o Senhor possa nos dar esperança. Mesmo que o Senhor nos cure, não nos cure, ó Deus, mesmo assim nós vamos glorificar o Teu nome, porque reconhecemos, ó Deus, que o Senhor dá a vida, o Senhor tira a vida. E apresentamos nas Tuas mãos a vida do irmão Gerson, a vida do irmão Alencar, a vida do irmão Sebastião das Dores, que nesse momento está internado, aguardando o momento de cirurgia. Ó Deus, que o Senhor possa visitar os nossos irmãos e as mamães que estão no estado de gestação, ó Deus, que o Senhor possa dar uma boa gestação e que essa criança possa nascer forte e em breve esteja juntamente conosco, ó Deus, bendizendo e glorificando o Teu nome. Obrigado pelo Teu amor que é incomparável. Obrigado pela graça que o Senhor nos dá como igreja do Senhor, para poder assim sobreviver em meio a tanta violência. Ó Deus, e quando nós estivermos aflitos, que a graça do Teu Santo Espírito, o conforto do Teu Santo Espírito esteja sobre a Tua igreja, conduzindo a todo momento, desde agora e para todos sempre. Amém. Louvemos ao Senhor.